Seja bem-vindo à aula de operadores especiais da linguagem de programação Java. Não abordaremos durante esse curso os operadores de bits, também conhecidos como operadores bitwise. Esses operadores são utilizados para manipulação direta de bits através da linguagem de programação. E para o melhor aproveitamento dessa disciplina, seria necessário um amplo conhecimento de álgebra booleana. E como o foco desse curso é formar profissionais de TI a partir de um conhecimento mínimo, então não ensinaremos esse conteúdo sobre esses operadores. Até porque esses operadores não caem na prova de certificação Java. Vamos trabalhar então com os operadores especiais. Alguns desses operadores já foram vistos por você. O operador de chamada de método e o operador de coerção unária, que utilizamos na aula de dados primitivos. Então, vamos trabalhar nessa aula com o operador ternário e o operador de separação de expressões. O operador ternário, como o próprio nome diz, ele aceita 3 operandos. Imagine que nós tenhamos aqui uma variável idade e você queira avaliar se essa idade representa a idade de uma pessoa maior ou menor de idade. E se for maior, você quer retornar um texto e se for menor, um outro texto. Então, a minha avaliação seria a seguinte: idade. Se essa idade for maior ou igual a 18 anos, significa que eu devo retornar o texto maior de idade. Mas se essa avaliação for falsa, eu quero retornar o texto menor de idade. Então, é assim que funciona o nosso operador ternário. Agora, nós podemos atribuir o resultado dessa avaliação a uma variável. Poderia criar aqui uma variável x que receba o resultado dessa operação. Então, apenas para ficar mais claro, vou colocar a avaliação entre parênteses e vamos compilar a classe para ver aqui o resultado. Menor de idade. Mas se eu colocar aqui agora 26, ele passa a avaliar como maior de idade. Um outro operador, também conhecido, é o operador de separação de expressões. Imagine a seguinte situação. Você deseja criar várias strings. Então, você está criando várias variáveis do mesmo tipo. Então, por exemplo, a variável sexo com valor m. E você quer criar aqui agora outra variável, também string, representando o país. Como essas duas variáveis são do mesmo tipo, você poderia utilizar o operador vírgula para executar as várias expressões aqui na mesma linha, né? E você suprimiria o tipo do dado. Então, aqui nós estamos criando duas variáveis do mesmo tipo e atribuindo os valores a elas. Então, esses são os dois operadores que eu queria mostrar para vocês aqui. Agora, para utilizar o conhecimento que vocês já adquiriram de operadores até agora, vamos fazer alguns cálculos simples aqui. Os cálculos de diâmetro, circunferência e área de um círculo. Agora, qual é a fórmula para se calcular
o diâmetro de um círculo. O diâmetro de um círculo é igual a 2 vezes o seu raio, ou 2r. Vamos calcular aqui o diâmetro. Vamos primeiro descobrir qual é o raio desse círculo que a gente está calculando. Então, eu vou colocar o raio dentro de uma variável aqui, raio, e vou falar que esse raio é igual a 10 centímetros. Agora eu quero calcular o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Vamos imprimir aqui, então. Opa, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Vamos ver quanto vale o raio dessa circunferência. Vale 20. E quanto vale a circunferência desse meu círculo? A circunferência é igual a 2πr, separando 2 vezes o valor da constante π, a constante matemática π, vezes o raio. Agora, aonde é que nós podemos encontrar o valor? Onde é que nós podemos encontrar o valor de π? Π é uma constante matemática que está dentro da classe Math. Então, eu posso acessar π através da classe Math. Ou nós poderíamos também pegar o valor 3,1416 e etc. e fazer uma pesquisa. Mas, até para que a gente já possa conhecer a classe Math, que está dentro do pacote JavaLang, ou seja, você não vai precisar importar essa classe. Então, eu posso colocar aqui agora double π é igual a math.p. Agora podemos fazer o cálculo. Qual é o cálculo? A nossa circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Vamos imprimir agora o valor da circunferência aqui. Então, está aqui. Aqui nós temos o valor do diâmetro e aqui embaixo o valor da circunferência, desse círculo. Agora, vamos calcular a área do círculo. Qual é a fórmula para calcular a área de um círculo? A área é igual a πr ao quadrado. Abrindo, πr ao quadrado. Então, double área vai ser igual a constante matemática π vezes o raio ao quadrado. Raio ao quadrado significa raio vezes raio. Aqui agora nós temos o valor da área desse círculo. Então, está aí, 314. Então, agora, pessoal, vocês começam a ver que é possível fazer uma série de cálculos, uma série
de aplicativos agora muito úteis, né, para fazer alguns cálculos aí, pelo menos para resolver os seus problemas de matemática. Agora, imagine que a gente queira colocar esse programa um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais interativo para o internauta. A gente vai calcular o diâmetro, a circunferência e a área desse círculo a partir de um valor informado pelo internauta. Como é que a gente faz isso? Primeiro, utilizando ali a nossa classe scanner, nós podemos utilizar scanner, JOptionPane, ou recuperar a informação aqui através do argumento do método main. Então, scanner, recebendo aqui o nosso system in, vamos recuperar aqui do scanner um valor double que o internauta vai entrar, né, que o usuário vai entrar no sistema. Então, eu vou atribuir esse double ao raio. E vou remover aqui o raio, que agora a gente vai recuperar ele através do valor que o internauta que o usuário vai informar para a gente. E vamos pedir para ele: informe o raio. Agora vamos lá. Vamos compilar isso daqui. Novamente, faltou aqui a importação da classe scanner. Antes da declaração da classe, import java.util.scanner. E agora sim. Podemos informar o raio 23. E aí está. O diâmetro é igual a 46, a circunferência 144 e a área 1661. Essa foi a nossa aula de operadores especiais da linguagem Java. Vejo você na próxima aula. Até mais!